Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos analisar os jogos da 17ª rodada da La Liga, a penúltima rodada do ano de 2023, mas antes da gente ver esses jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista da última rodada. Começando pelo Beck Atlético de Madrid a 1,24, inclusive essa foi a única entrada que eu consegui pegar no live, o único Beck que eu consegui pegar. No trade, a equipe do Atlético de Madrid venceu o Almeria em casa por 2-1, deu um excelente padrão, marcou o gol relativamente cedo, com 17 minutos e venceu a equipe do Almeria. A gente tinha também um Beck Bilbao a 1,73, estava se concretizando, a equipe do Bilbao saiu vencendo por 1-0, porém tivemos uma tragédia com um torcedor no estádio, o jogo teve que ser adiado e aí no dia seguinte, quando a partida retornou, já era outro jogo, o Granada acabou conseguindo fazer um gol e o jogo terminou empatado. Nos leis nós tínhamos um lay bets na odd de 4.4 que recebeu a equipe do Real Madrid, o Real saiu vencendo, tomou um empate no segundo tempo. Tínhamos também um lay Vila Real na odd de 13,55, recebeu a Sociedad em casa e tomou 3-0, teria firmado o Beck também. E por fim um lay Celta que visitou a equipe do Raio Vallecano, um lay a 3,15 que também acabou se concretizando, o jogo foi 0-0. Então essa foi a lista da última rodada. Talvez se não tivéssemos o jogo do Bilbao sendo adiado, poderíamos ter uma lista gabaritada. Lembrando a todos que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos, aqui estão todas as entradas, desde o início da temporada até o momento, tem entrada de dezembro, novembro, outubro, agosto, setembro. Quando esse vídeo estiver no ar, todas as entradas já estarão planilhadas aqui, então caso você queira ver, sinta-se à vontade, que está na descrição de todos os vídeos. Então sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 17ª rodada. Começando por Osasuna e Raio Vallecano, odds do bolso a 2,20 para o Osasuna, 13,90 para o Raio Vallecano. A equipe do Raio ocupa a 10ª colocação nos últimos jogos, não tem nenhuma vitória. O Osasuna também não faz uma boa campanha nos últimos jogos, também não venceu nenhuma. É uma equipe que tem muita dificuldade de propor jogo. A gente pode ver aqui que em casa a equipe do Osasuna é um dos piores mandantes, é o 18º colocado, fora de casa é o 8º melhor visitante. Isso se dá muito ao fato da forma que a equipe joga. Quando o Osasuna tem a bola, ele tem dificuldade de propor jogo e fazer o gol, e quando joga recuado em contra-ataque, consegue ser mais efetivo. A equipe do Raio Vallecano historicamente é uma equipe chata de se enfrentar, mas na temporada atual não vem fazendo uma boa campanha. Em 16 jogos tem apenas 4 vitórias, são 8 empates e 4 derrotas. Vendo apenas as odds e as colocações na tabela, seria um jogo para trabalhar em lei ao Osasuna, mas a equipe do Raio Vallecano não me passa nenhuma confiança para colocar na nossa lista, e provavelmente a gente deve ter um jogo bem truncado, difícil de se operar nesse início de rodada sexta-feira às 7 horas da tarde. Caso você queira fazer essa partida, recomendo assistir ela no live e ver se o jogo dá alguma oportunidade. No pré é muito complicado de se fazer algo. Celta de Vigo e Granada, odds do bolso a 1,74 para o Celta, 5,2 para o Granada. Equipes que fazem um péssimo início de campeonato até o momento. O Celta é o 18º colocado, o Granada é o 19º. Ambas equipes em 16 jogos conseguiram apenas uma vitória. E apesar do Granada fazer uma campanha horrível, jogar um péssimo futebol, eu não tenho como não colocar esse lei Celta nessa odd extremamente baixa da nossa lista. Então eu já vou refazer e inaugurar ela com um lei ao Celta de Vigo na odd de 1,74. Essa odd está aí puramente pela confiança do mercado no Celta. O mercado acredita que a equipe do Celta vai conseguir se restabelecer a qualquer momento e sair da zona de rebaixamento, e não tem essa mesma confiança no Granada, que é uma equipe que acabou de subir da La Liga 2. Isso quer dizer que vai ser um jogo fácil para trabalhar o lei Celta? Não. Provavelmente deve ser um jogo difícil, e essas oportunidades de lei Celta deverão ser em curtos momentos do jogo, onde teremos uma boa chance de ter uma correção de preço. Apesar do Granada ser uma equipe ruim, isso é indiscutível vendo sua posição na tabela e os números no campeonato até o momento. Dois times que estão na zona de rebaixamento e venceram apenas um jogo em 16 jogos. Na minha visão, não pode ter essa discrepância tão alta nas odds, e por isso o lei Celta entra na nossa lista. Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, odds do bolso a 2,52 para o Bilbao, 2,96 para o Atlético de Madrid. Um jogo extremamente complicado, duas equipes que fazem uma campanha muito sólida até o momento. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, com 11 vitórias em 15 jogos. O Bilbao tem 8 em 16. Nos últimos jogos, o Atlético venceu o Almeria por 2-1, venceu o Mallorca por 1-0, o Villarreal por 3-1, perdeu para o Barcelona por 1-0 e perdeu também para o Las Palmas por 2-1. Já a equipe do Bilbao vem de uma sequência ótima, sem nenhuma derrota. Nos últimos jogos empatou com o Granada por 1-1 e empatou com o Girona por 1-1 também. Venceu o Raio por 4-0, o Celta por 4-2 e o Villarreal fora de casa por 3-2. Devemos ter um jogo muito complicado nesse sábado, meio-dia e 15. A equipe do Bilbao, que em casa costuma propor o jogo, costuma colocar o adversário para trás, mas defensivamente é muito frágil. Costuma deixar muito espaço para os adversários contra-atacarem, e a equipe do Atlético de Madrid
Madrid é muito eficiente nisso. Caso você for trabalhar esse jogo no live e pretenda fazer algo a favor do Bilbao por ser o favorito e por estar em casa, tome muito cuidado com os contra-ataques do Atlético de Madrid. Se a equipe do Bilbao estiver ligada e estiver conseguindo neutralizar essas jogadas em velocidade do Atlético, aí sim pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Bilbao. Caso o Bilbao esteja conseguindo colocar o Atlético de Madrid para trás, criando posse ofensiva, mas esteja deixando espaço para os contra-ataques, aí pode ser um jogo perigoso, onde eu te recomendo ficar de fora do mercado. Na minha opinião, as odds estão bem colocadas, apesar do Atlético de Madrid estar melhor na tabela. A equipe do Bilbao é muito forte em casa e não deverá ser um jogo fácil para a equipe do Madrid. Sevilha e Getafe, odds do bolsa 1,90 para o Sevilha, 4,8 para o Getafe. A equipe do Sevilha, que faz uma campanha terrível até o momento, não consegue se encontrar no campeonato. Em 15 jogos são apenas 2 vitórias. Nos últimos jogos não venceu ninguém, perdeu para a equipe do Mallorca por 1-0, empatou com o Villarreal por 1-1, perdeu para a Sociedad por 2-1, empatou com o Betis por 1-1 e também com o Celta por 1-1. Já a equipe do Getafe faz uma campanha surpreendente até o momento, é o nono colocado nos últimos jogos, conseguiu vencer o Cádiz por 1-0, o Almeria por 2-1, o Valência por 1-0, perdeu para o Las Palmas por 2-0 e empatou com o Granada por 1-1. Apesar do Getafe ser o nono colocado na tabela, isso se dá muito por conta da sua campanha em casa, onde não tem nenhuma derrota em 8 jogos disputados. Fora de casa, a equipe do Getafe não faz uma boa campanha e em 8 jogos disputados não conseguiu vencer nenhuma partida. Na casa do Getafe seria um jogo claro para a Lei Sevilha, mas eu vou respeitar o mando de campo e não vou colocar na nossa lista esse Lei Sevilha. Apesar da má fase, a equipe do Sevilha em casa é um adversário muito chato de se enfrentar e o Getafe fora não é um bom visitante. Caso você for trabalhar esse jogo no live, pode ser que em alguns momentos tenham boas oportunidades para fazer uma correção de preço na odd do Sevilha, mas caso o Sevilha consiga controlar o jogo e abafar o Getafe, pondere ficar de fora. Valência e Barcelona, odds do bolsa 5,7 para o Valência, 1,70 para o Barcelona, que perdeu na última partida em casa para o Girona por 4-2, um adversário direto pela briga no título, mas já já a gente vai comentar mais sobre o Girona. Fora de casa, o Barcelona é o terceiro melhor visitante, fica atrás do Girona e do Real Madrid. Em 7 jogos disputados não perdeu nenhuma partida, porém tem 4 empates, ou seja, mais empates que vitórias, venceu apenas 3. A equipe do Valência na tabela geral é o 11º colocado e em casa é o 10º melhor mandante. Utiliza muito bem do fator casa, é uma equipe muito chata de se enfrentar quando joga em casa. Porém, apesar do bom início de campeonato do Valência, nos últimos jogos não vem desempenhando bem. Perdeu para o Getafe fora por 1-0, para o Girona por 2-1, para o Real Madrid por 5-1, empatou com o Celta, fraca equipe do Celta inclusive, em casa por 0-0 e conseguiu vencer apenas o Granada por 1-0. Na minha visão, essa odd do Barcelona está no limite do que eu considero justo. Se estivesse entre 1,50, 1,40 até 1,60, eu julgaria como uma odd baixa. Mas a 1,70 agora, provavelmente no dia do jogo, deve estar ali por volta de 1,75, 1,80. Eu vou dar um voto de confiança pro Barcelona e vou colocar na nossa lista esse back Barça a 1,70. Acredito que pode ser um jogo interessante para trabalhar esse back Barcelona. O Barcelona joga de uma forma que praticamente todo mundo conhece, costuma ter muita posse de bola, coloca o adversário para trás e quando consegue criar posses ofensivas geralmente marca os gols. A única ressalva para esse jogo é ver se a defesa do Barcelona está bem postada e está conseguindo neutralizar os contra-ataques do Valência, que provavelmente vai jogar recuado, vai deixar o Barcelona com a bola e explorar jogadas em velocidade. E caso o Barcelona consiga anular isso, acredito que pode ser um jogo muito interessante para trabalhar este back ao Barcelona. Almeria e Mallorca, odds do bolsa 2,76 para o Almeria, 2,80 para o Mallorca. Duas equipes da parte de baixo da tabela, sendo que o Almeria é o lanterna e em 16 jogos disputados é a única equipe que não conseguiu vencer nenhuma partida. O Mallorca também não faz uma grande campanha, em 16 jogos são apenas 2 vitórias com 8 empates e 6 derrotas. No último jogo conseguiu vencer o Sevilha em casa por 1-0, deu uma respirada para sair de perto da zona de rebaixamento, mas ainda são apenas 4 pontos de diferença para o primeiro colocado da zona, que é o Celta. São duas equipes que fazem uma campanha péssima até o momento, mas diferente do jogo do Celta, que a gente tem as odds bem colocadas. Odds parelhas, onde o mercado está indeciso. Caso a gente tenha uma equipe aqui um pouco superior à outra no live, a gente deve ter uma correção de preço. Então, se você gosta de trabalhar assim no live, pode ser um jogo interessante. Acredito que seja um jogo interessante para trabalhar esse Lei Almeria, mas o Mallorca também é um adversário muito fraco. E com essas odds equilibradas, eu prefiro ficar de fora. A Sociedad e Betis, odds do bolsa 1,66 para a Sociedad, 4,8 para o Betis. Duas equipes que fazem uma campanha muito boa até o momento. Em 16 jogos, a Sociedad tem 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Betis tem 6 vitórias, 8 empates e 2 derrotas em 16 jogos disputados. Nos últimos jogos, a Sociedad venceu o Villarreal por 3-0 fora de casa, venceu o Sevilha por 2-1, Almeria por 3-1, empatou com o Osasuna por 1-1 e perdeu
para a Real Sociedad por 1-0. Já o Betis nos últimos jogos empatou em 1-1 com o Real Madrid, empatou em 0-0 com o Almeria, venceu o Las Palmas por 1-0, empatou com o Sevilha por 1-1 e venceu o Mallorca por 2-0. A equipe do Betis, que é muito forte em casa, é o quinto melhor mandante, não perdeu nenhum jogo que disputou em casa, mas fora de casa não é um bom visitante. Em 8 jogos tem apenas uma vitória. E a equipe da Real Sociedad é uma equipe que faz muito bom uso do mando de campo, perdeu apenas uma em 8 jogos disputados e acredito que seria um jogo interessante para a Betis Sociedad. Mas na odd de 1,66 eu prefiro ficar de fora. Acredito que seja uma odd muito baixa, tendo em vista que o adversário é o Betis, não é uma equipe boba. Por conta da odd baixa eu não vou colocar na nossa lista esse Betis Sociedad. Las Palmas e Cádiz, odds do bolso 1,99 para o Las Palmas, 4,7 para o Cádiz. O Las Palmas, que de todas as equipes que subiram é a que vem desempenhando o melhor futebol, o oitavo colocado com uma campanha sólida. Jogos venceu o Alavés por 1-0, venceu o Getafe por 2-0, o Atlético de Madrid por 2-1, perdeu para o Betis por 1-0 e empatou em 1-1 com o Osasuna. Já o Cádiz é o primeiro fora da zona de rebaixamento, não consegue vencer de ninguém, empatou com o Osasuna por 1-1, empatou com o Celta por 1-1, com o Mallorca por 1-1, perdeu para o Real Madrid por 3-0 e para o Getafe por 1-0. Apesar do Las Palmas não ser uma grande equipe, historicamente na temporada atual faz uma campanha muito boa. E nessa odd de 2, eu vou dar um voto de confiança para a equipe do Las Palmas, que vem surpreendendo a todos, e vou colocar na nossa lista junto do Barcelona este back Las Palmas na odd de 2. Temos um gap no mercado até o momento, porque eu gravo no vídeo na quarta-feira e o jogo é apenas no domingo, mas provavelmente no dia do jogo essa odd deve estar entre 2 e 2,10 mais ou menos. A equipe do Las Palmas é uma equipe que gosta muito de ter a bola, gosta de propor o jogo e acredito que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar esse back ao Las Palmas. Real Madrid e Vila Real, odds do bolsa 1,27 para o Real Madrid, 9,4 para o Vila Real. A equipe do Real, que vem fazendo uma campanha sólida, não é mais o líder. Empatou no último jogo, o Girona venceu fora de casa e precisa muito dessa vitória contra o Vila Real e torcer para o Girona perder para assumir essa liderança. Isso também influencia na odd baixa do Real Madrid. O fator do must win impacta muito nessa odd. E apesar do Vila Real ser uma equipe que faz um campeonato ruim, é o 13º colocado, é uma equipe chata de se enfrentar. Nos últimos jogos o Real não tem nenhuma derrota, empatou com o Betis por 1-1, empatou com o Raio por 0-0, venceu o Valência por 5-1, o Cádiz por 3-0 e o Granada por 2-0. É uma equipe muito sólida, é a melhor defesa do campeonato. Já o Vila Real perdeu para a Sociedad por 3-0, empatou com o Sevilha por 1-1, venceu o Osasuna por 3-1, perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1 e perdeu por o Bilbao por 3-2. Apesar de acreditar que seja um jogo para back real, na minha visão essa odd é um pouco baixa. Se tivesse por volta de 1,40, 1,50 seria mais interessante. Mas a 1,27 eu prefiro ficar de fora. Caso você for trabalhar esse jogo no live, se tiver um padrão muito claro, pode ser interessante sim esse back real. Em alguns períodos curtos, mas sinceramente dificilmente eu acredito que isso será concretizar pela forma que as equipes jogam. Provavelmente a gente vai ter um jogo de trocação, onde o Real Madrid inclusive deve ser superior, mas na odd de 1,27 eu prefiro não me envolver. E para finalizar essa 17ª rodada, o líder do campeonato Girona recebe o Alavés, odds do bolsa 1,55 para o Girona, 6,8 para o Alavés. A equipe do Girona, que fez um grande feito na última partida, visitou o Barcelona fora de casa e conseguiu vencer, uma excelente vitória, que dá uma grande moral para os jogadores, e agora recebe o Alavés em casa e só depende de si para ser campeão. É claro que ainda tem muito campeonato para rolar, o Girona vai precisar fazer uma campanha espetacular e a qualquer momento, com qualquer vacilo, o Real Madrid deve ultrapassar a equipe do Girona. Mas no momento atual, na fase atual, não tenho o que se dizer. A equipe vem jogando muito. Isso é revestido dos números. Em 16 jogos, são 13 vitórias, 2 empates, perdeu apenas uma partida, que inclusive foi contra o Real Madrid, e agora recebe o Alavés em casa. A equipe do Alavés, que não faz uma boa campanha, é o 12º colocado. O Casma é o 17º colocado, não conseguiu vencer nenhuma partida em 8 jogos disputados, e não tem muito o que se dizer. É jogo para buscar o back ao Girona na odd de 1,55. Então essas foram as análises da 17ª rodada. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, deixe o seu like. Sinta-se à vontade para deixar um feedback na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.